Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma aula de programação de equipamentos industriais no curso técnico em eletromecânica. Essa é a aula 2, tá? Hoje a gente vai ver fluxogramas e nós vamos entender na aula de hoje como que a gente consegue relacionar um algoritmo de linguagem natural, um algoritmo de linguagem de fluxograma e um pseudocódigo, que já entra em linguagem de programação. Porque quando nós conseguimos relacionar os três, nós vamos entrar na linguagem C++, que a gente vai utilizar o programa o Dev C++. Então, na aula que vem, a gente começa a linguagem de programação do tipo C. Mas nessa aula a gente vai estar relacionando o fluxograma com linguagem narrada com pseudocódigo, tá certo? E nós vamos entender também a estrutura de decisão. Olha, na última aula, nós vimos o algoritmo de fluxograma e nós vimos os elementos deles, que sempre que a gente começa e termina um algoritmo de fluxograma, nós devemos utilizar os terminadores, que são esses retângulos com essas bordas arredondadas. Toda vez que a gente quer fazer uma entrada manual, ou seja, nós queremos inserir dados no programa, nós utilizamos o trapézio. Toda vez que nós queremos fazer um processo, ou seja, você quer que o computador execute uma ação onde você não tenha nenhuma interferência. Por exemplo, eu quero que o computador calcule uma equação. A interferência que eu vou ter é montar a equação para ele e colocar os valores, a entrada manual. Mas ele mesmo resolvendo é um processo, é ele sozinho. Esse símbolo parece um post-it, ele parece uma canetinha, um lapisinho, ele é o símbolo de exibição. Então, no símbolo de exibição é tudo que vai ser impresso, tudo que vai ser exibido na tela, etc. E o fim, que é o terminador, ou seja, os terminadores sempre que começa e termina uma ação, um algoritmo. Aqui a gente tem os símbolos, isso aqui está na apostila de vocês, a estrutura de decisão, se eu não me engano, está na página 18, mas vocês podem estar procurando lá. E o que acontece? A estrutura de decisão aqui, ele não está mostrando, mas é com um losango. É um fluxograma onde tem um losango, e a gente vai ver isso lá na frente. Aqui a gente tem um fluxograma onde mostra uma soma de dois valores. Eu tenho aqui o início do processo com o terminador. Eu entro com a entrada manual de A, eu entro com a entrada manual de B, eu somo os dois, eu exibo a soma e fim. Vamos fazer esse mesmo fluxograma em um pseudocódigo. Eu entro na minha pasta de Visual G, eu entro aqui no meu aplicativo, está carregando, e eu começo a fazer o meu pseudocódigo. Então vamos lá. Eu quero que faça a soma de duas variáveis e o fluxograma está dizendo que essas variáveis são A e B, tá certo? E eu quero que exiba a soma. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui o nome do algoritmo. A professora, eu estou assistindo essa aula, mas eu não tenho computador. Como que eu vou fazer? Gente, foi o que eu mais ouvi nessa última semana. O que você vai fazer é o seguinte, você vai prestar muita atenção na aula, porque ao invés de você fazer no programa as atividades, você vai fazer no seu caderno. E o que eu vou verificar é se o que você está fazendo existe alguma lógica, se o que você está fazendo são comandos corretos, tá certo? Então, olha só. Eu vou colocar aqui o nome do algoritmo, que é um algoritmo de soma de dois valores. Eu vou alterar aqui o nome da disciplina, que é programação de equipamentos industriais. Vou mudar aqui o nome do professor, né? Vou colocar aqui o que o programa faz. O que o programa faz? Realiza a soma entre dois valores.
Vou colocar aqui no nome do autor, você vai colocar o seu nome, né? Vou colocar aqui aluno para você entender que é o seu nome completo que você vai colocar aqui. Outra coisa, vocês vão colocar, eu tô colocando assim porque vocês vão fazer alguns nessa aula, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, fulano de tal da Silva, eletromecânica, sábado, por exemplo. Ou fulano de tal da Silva, eletromecânica, domingo. Vou dar esse exemplo. A data atual sempre vai estar abrindo com a data que você está configurado seu computador. E as variáveis. Eu vou declarar duas, A e B. Vou declarar maiúsculo, porque lá no meu exemplo está maiúsculo. Professor, e tem problema declarar maiúsculo? Não, não tem problema. O que acontece é porque quando você for mexer com as variáveis, você sempre vai mexer com elas em maiúsculo. Tá? Então, você sempre vai mexer com elas em maiúsculo. Se você mexer em minúsculo, o programa não lê. Então, do jeito que você declara que é variável, você tem que colocar ela até o final do programa. Tá certo? Então, o que você tem que prestar atenção é isso. Então, vamos lá. Eu vou declarar ela como sendo, aqui já é minúsculo, eu vou declarar ela sendo real, porque eu posso trabalhar valores inteiros e valores reais, se eu declarar ela como real. Não esqueçam disso. Aqui na linha 12, eu vou pedir pro programa escrever na tela. Ou seja, eu vou iniciar esse início aqui, esse meu primeiro terminador aqui, tá certo? E eu vou pedir pro programa emitir a mensagem que eu quero que o usuário entre com os valores manuais de A e B. Então, escreva, porque eu estou pedindo para o programa escrever na tela, parênteses, aspas, digite o valor de A. Vou botar maiúsculo aqui, como aqui está vermelho, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, mas eu vou colocar maiúsculo. Vou botar 2 pontos, espaço, aspas, parênteses. Na segunda linha, eu quero que ele leia como A. Tá certo? Maiúsculo, porque eu declarei maiúsculo. Agora eu vou pedir para ele escrever o valor de B. E vou declarar isso como variável B. Muito bem, eu já tenho as duas. Então, se eu já tenho as duas, essa entrada manual de processos que o usuário vai fazer aqui é esse trapézio, o valor do A e o valor do B, tá certo? Agora, eu vou dizer para o usuário qual é o valor da soma. Então, eu vou pedir para a máquina escrever o valor da soma E. 2 pontos, espaço, aspas, porque acabou minha conversa, vírgula, e vou colocar agora o valor da soma, A mais B. Deixa parênteses. Eu acho que eu vou colocar entre parênteses, eu não sei qual é a versão do meu, mas eu acho que lê. Entre parênteses, não, mas tudo faz. É porque assim, tem versão que lê se colocar parênteses, tem versão que não lê, depende da tua atualização. Eu acho que o meu já é o mais antiguinho, a última atualização do meu foi em 2015, eu acho que vocês, os que baixarem agora, vão estar mais atualizados. Então, esse processo aqui que ele está fazendo, do programa ler, é o que está aqui no retângulo, é esse processamento aqui. E essa parte de exibir o valor, que esse escreve é exibição, então é esse símbolo aqui que parece um lápis. E aí, olha, fim algoritmo. Vou apagar aqui essas duas linhas. Fim algoritmo. Vou testar agora. Como que eu testo? Eu venho aqui no executar. Peço para rodar o algoritmo. Ele vai abrir esse console e ele vai me dizer o valor de A. Vou botar aqui que o valor de A é 2. E ele vai me pedir o valor de B. Eu vou botar que o valor de B é 1,5, porque eu estou trabalhando valores reais. Então, o valor da soma é 3,5, fim da exibição do programa. E aqui na minha tabela de variáveis, ele mostra a simulação. E na área de visualização dos resultados, ele mostra como que ficou. Tá certo? Professora, e eu não tenho um computador, como que eu vou fazer? O que você vai fazer é esse algoritmo aqui, tá certo? Então, ó, vou tirar um print aqui para vocês. Vou só arrumar aqui para vocês verem. Quem não tem computador, opa. Quem não tem computador, como é que é para vocês fazerem? O que vocês vão mandar para mim na atividade
É só isso aqui, tá certo? Professora, e eu tenho um computador. Eu tenho que copiar no caderno? Eu que tenho um computador? Não, você não precisa copiar no caderno. Ó, pronto. Você não precisa copiar no caderno. Você pode pegar, igual eu fiz, tirar o print, tá certo? Ir lá no Paint, recortar só essa parte, colar no arquivo em Word e mandar pra mim. Você não precisa escrever. Mas o pessoal que não tem computador, você tem que fazer o algoritmo assim no caderno, tá bom? Como se fosse um computador. O que eu vou analisar? Eu vou analisar se a ordem que você está colocando está certa. Eu vou estar analisando os elementos, se você está identificando a variável direitinho, se você está digitando os comandos direitinho. É isso que eu vou analisar, tá bom? Não precisa se desesperar não, viu, gente? Então, eu consegui fazer o meu fluxograma e eu consegui fazer o meu pseudocódigo. Lembrando que isso aqui é o quê? É um pseudocódigo. Já que o meu não aparece aqui pra vocês. Não tá aparecendo, mas já que vai aparecer, já que a gente resolve isso aqui. Então, isso aqui, lembrando o que é isso aqui pra vocês, isso aqui, ó, é um pseudocódigo. O que é um pseudocódigo? É esse código que eu vou estar utilizando no Visual G. Ele não chega a ser uma linguagem de programação propriamente dita, né? Assim, uma linguagem tipo do Python, do C++, que a gente utiliza no Java, etc. Mas ele é um pseudocódigo. E isso aqui, lembrando o que é isso aqui? Isso aqui é um algoritmo em fluxograma. Eu consegui fazer os dois, gente, tanto no programa como no fluxograma, tá certo? Ah, professora, e o que eu vou fazer então? Eu que não tenho computador, você vai desenhar, não tem problema não. O que eu vou identificar de vocês é se vocês estão colocando os dados corretamente, se vocês estão relacionando os dois ou três ou mais corretamente, entendeu? Tá bom. Agora, muito lindo. Como que eu faço um algoritmo na linguagem natural ou narrada? Linguagem natural e linguagem narrada significa a mesma coisa. Então, quando você fala linguagem natural ou linguagem narrada, significa a mesma coisa. Linguagem natural é aquela linguagem normal que a gente utiliza normalmente. Então, eu vou fazer o mesmo algoritmo, só que agora na linguagem natural. Lembra que a gente descreve como passos. Passo 1. Pedir para o usuário digitar o valor de A. Passo 2. Pedir para o usuário digitar o valor de B. Passo 3. Professora, mas a senhora lá no Visual G não tinha colocado que era para ler? Sim, porque o programa precisa ler. Na linguagem natural você não precisa ficar colocando aqueles comandos do programa. Quando você pede para o usuário digitar o valor de A e você pede para o usuário digitar o valor de B, você já pode somar o valor de A mais B. E o passo 4, exibir o valor na tela. E fim, algoritmo. Tranquilo. Tá certo? Tranquilo. Isso aqui funciona para uma soma, multiplicação, divisão, subtração, o que você quiser. Tá? Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui o algoritmo narrativo, que é o algoritmo natural. Eu tenho aqui o pseudocódigo, tá? E eu tenho o fluxograma. Qual é a diferença? Porque agora eu tenho uma estrutura de decisão. Eu consigo decidir se o meu programa... Eu consigo decidir se a minha variável ela vai ser aprovada, se a minha variável vai ser reprovada, como assim? Aqui eu tenho um problema de calcular a média entre duas notas, por exemplo. Aqui no meu pseudocódigo, eu tenho aqui o nome do algoritmo e a seção de variáveis. Eu tenho M, que significa média, eu tenho nota 1, nota 2 e eu estou declarando elas como reais. E aqui eu começo, escreval. Primeira aula eu expliquei que esse L aqui. Esse L significa só beleza.
significa que quando o usuário digitar o valor da nota 1, ele não vai ficar na mesma linha, ele vai ficar na linha de baixo. Mas isso aqui é só uma coisa assim de estética mesmo. Se você escrever, colocar só escreva, como eu estava colocando aqui, só escreva, não vai mudar nada não, viu? Só beleza mesmo. Ele vai ler como nota 1. Ele pede para digitar o valor de nota 2 e vai ler como nota 2. E aí ele calcula a média separada. Olha só. Tem gente que bota tudo junto, igual eu coloquei aqui. A operação, ó, vou até circular aqui para vocês. A operação na mesma linha da exibição. Não tem problema. Acontece que tem gente que prefere separar e tem gente que prefere botar tudo junto. Isso não tem problema, você só tem que ter cuidado na hora de você fechar o parênteses direitinho. Então, bom, nota, isso aqui significa igual, significa que o valor desse pessoal aqui está alimentando o M, tá certo? Por isso que a setinha é pro M. Então, vai ser nota 1 mais nota 2 dividido para 2, porque é uma média. Aí ele está dizendo M igual a, ou seja, ele está pedindo para o programa escrever o valor da média, exibir o valor da média. Aí aqui entra a estrutura de condição. A estrutura de condição se, ela estabelece uma condição se isso aqui existe, se isso aqui não existe. Por exemplo, se a nota dele for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se não for, o aluno está reprovado. Toda vez que você digita, você faz uma estrutura se, você tem que finalizar ela. Fim, se e depois fim algoritmo. No fluxograma, o se é simbolizado com esse losango. Se for verdadeiro a condição, ele está aprovado. Se for falsa, ele está reprovado. E qual é a condição? A condição você bota aqui dentro do losango. Qual a nota para passar? 7. Então, essa é a condição. Nota maior igual a 7. Por isso que está aqui, ó. Maior igual a 7. Porque essa é a condição. Se essa condição existir, se ele fizer isso aqui, ele está aprovado. Mas se ele não fizer, ele está reprovado. E finaliza o algoritmo. Certo? Eu vou fazer um algoritmo aqui de decisão com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como que... Deixa eu eliminar isso aqui. Como que isso aqui acontece.
Pessoal, vamos lá. Meu programa deu uma travadinha. Talvez vocês, ao assistirem esse vídeo, viu que ficou travado aqui na tela, aqui na metade. Mas se eu cortar esse vídeo, ele vai demorar muito mais para eu enviar para vocês. Então, eu vou deixar assim. Tá certo. Eu vou fechar aqui o programa, né? Eu vou abrir de novo. O meu gravador, ele tá meio bugado de ontem pra hoje. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar um algoritmo que ele vai... Deixa eu pensar. Ele vai verificar se um número é menor do que o outro. Então, eu vou fazer um algoritmo de verificação. Aqui, esse cabeçalho aqui todo, vocês já sabem o processo, né? Vocês só vão preencher isso aqui, tá? Então, não vou preencher aqui com vocês, não. A seção de declaração de variáveis, eu vou declarar só 2 valores, porque eu só quero saber se um número é maior do que o outro. Então, A e B. Eu vou declarar eles como sendo valores inteiros, porque eu só estou trabalhando até agora valores reais, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou pedir para a máquina escrever na tela para o usuário digitar o primeiro número. Então, digite o primeiro número. Tá? E aqui eu vou ler ele como sendo o número A. Aqui eu vou pedir agora para o usuário digitar o segundo número. Digite o segundo número. E eu vou ler ele como sendo B. Olha só. Se você digitou ele minúsculo, você vai manter ele minúsculo. Opa, eu coloquei eles. Leia. Tá vendo? Quando bota errado, a cor muda. Agora eu vou colocar a estrutura de condição. Se A for menor do que B, aqui eu escolho quem eu quero que seja maior ou menor. Tá bom? Mas eu estou colocando se A for menor do que B. Então, vamos lá. Se A for menor do que B, então, sempre tem que ter... Olha, não tem tio esse então. Se eu botar tio, ele até fica azul, mas aí ele vai bugar depois. Se A menor do que B, então, ou seja, eu coloquei aqui a condição. Se acontecer do número A for menor do que o número B, então, ou seja, uma consequência, vai acontecer isso aqui. Escreva o número, aí aqui eu vou botar, né, A, porque eu parei de mostrar na tela, eu quero agora que mostre o valor do A é menor dos dois. Se não, ou seja, se não tudo junto, se não significa que o B é menor. Então, eu coloco aqui próxima linha, escreva o número B, é o menor dos dois. Aqui tá faltando. É o menor dos dois. Se eu coloquei se, eu tenho que acabar o fim C, né? Fim algoritmo. Vamos ver se dá tudo certo. Digite o primeiro número. Vou dizer que o primeiro número é 2. Olha só, eu declarei inteiro, só posso usar o número inteiro. Digite o segundo número. Vou digitar 5. O número 2 é o menor dos dois. Olha só, por que ficou colado aqui, ó. Por que ficou colado? Porque eu não dei... Ó, não dá pra fazer aqui com ele aberto. Tem que fechar. Só porque eu não dei esse espacinho aqui, ó. Bora de novo. Digite no primeiro número 1. Digite o segundo número 2. O número 1 é o menor dos dois. Só isso. Isso aqui é uma estrutura se. No fluxograma, o que ia acontecer no fluxograma? Você ia identificar isso com as figuras, tá? Certinho? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer esse problema aqui. Eu vou fazer o da média, para vocês entenderem como que é. Vamos lá. Vou fechar aqui.
Gente, vocês podem achar que o meu vídeo tá um pouquinho bugado, porque o meu gravador, ele não tá muito legal, não, desde ontem. Eu acho que eu vou ter que desinstalar ele e instalar de novo. Ele tá travando muito. Aí eu tenho que ficar pausando o vídeo e verificando se ele tá gravando. Porque agora mesmo já aconteceu de eu estar fazendo e olhar e ele não tá gravando. Se vocês tiverem dicas de programas que gravem a tela, formem vídeos, né? Gerem vídeos, me indiquem, por favor, que eu tô precisando, que esse programa aqui ele já deu o que tinha que dar. Então vamos lá. Eu vou fazer um algoritmo para verificar uma calibragem entre dois equipamentos. Aqui, vou botar o nome da disciplina: Programação de Equipamentos Industriais. A aproximação da média, a estrutura é a mesma, só para vocês entenderem. Professor, descrição, o que é a descrição do programa? Verificar se a calibragem do equipamento está de acordo com um padrão de 2 milímetros de tolerância. Não sei falar pouco. De tolerância. Pronto. Nome do aluno. Vou botar aqui. Acho que eu vou botar aqui o nome do meu gato. Romeu. Opa. Romeu Araújo. A turma dele é de eletromecânica do domingo. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos aqui para a seção de variáveis. Eu vou trabalhar dois equipamentos e vou trabalhar a calibragem. Então eu vou falar dos equipamentos, vou chamar de E1, tá? Tudo junto. Eu vou chamar o outro de E2, tudo junto. E a calibragem eu vou chamar de K, de calibragem. E vou declarar ele como sendo real, porque pode ser qualquer valor, não precisamente inteiro, né? Então agora, olha só, eu vou começar aqui. Primeiro, eu vou pedir para minha máquina escrever, né? Escreva, insira o valor do primeiro equipamento. Opa, primeiro equipamento. E a minha máquina vai ler ele como o equipamento 1. Olha, presta atenção, se você bota aqui tudo junto, que é o certo você botar tudo junto, e você separa, não dá certo. Então, coloca isso aqui tudo junto, viu? Aqui na linha 14, eu vou agora colocar o do outro equipamento. Escreva, insira o valor do segundo equipamento. E eu vou ler isso aqui como é 2. Agora, eu vou fazer o meu padrão de calibragem. Só que você não vai escrever aqui padrão de qualidade, de calibragem. Tá difícil hoje. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, eu vou fazer aqui meu padrão de calibragem. Eu não vou colocar o nome, padrão de calibragem, para o programa não ler. Vou botar K, porque eu declarei que ele seria o K. Então, eu vou colocar aqui o K. Vou colocar aqui, ó, esse símbolo aqui que tá junto com a vírgula. Não sei no teclado de vocês, mas o meu tá junto com a vírgula do lado do M. E vou botar o tracinho, que fica junto com o underline, tá? Aí eu vou colocar, ó, eu vou colocar aqui N1 mais N2. Opa, no N, olha aqui, já íamos errar. É 1 mais E2. E isso aqui vai ser dividido por 2. Certo? Vai ser dividido por 2, porque são dois equipamentos. E eu quero saber uma média dos equipamentos. Ok, agora vamos lá. Essa média é o padrão de calibragem, tá certo? O padrão de calibragem daqueles equipamentos. E eu coloco aqui a minha estrutura condição. Se o K for maior ou igual a 2, que é o meu padrão, então eu vou pedir para a minha máquina escrever. Outra coisa, você pode apertar Tab para ele ir lá para frente, ó.
Se você aperta Tab para ele, ou dá um espaço assim, para ele ir lá para frente, ele fica mais organizado, mas só para isso mesmo, tá bom? Você vai pedir para a máquina escreva máquinas calibradas. Só que se eles não estiverem calibrados, se não obedecer essa condição, aliás, não era para ser maior ou igual. Não, vamos dizer que é maior ou igual a 2. Você pode colocar sendo menor ou igual. É só, se for menor ou igual, aí você inverte assim. Mas eu quero colocar maior ou igual, então vai ser assim, tá bom? Se não, eu vou escrever aqui, vou pedir para a máquina escrever máquinas descalibradas. Informe a manutenção. Tá certo? Eu vou fechar o se e vou finalizar o algoritmo, já está finalizado. Vamos ver, olha, eu estou testando com vocês aprenderem a ver se tem erros. Vamos rodar o algoritmo. Vamos inserir o valor do primeiro equipamento. O valor do primeiro equipamento eu vou inserir que é 0,5, porque eu declarei real. Eu vou inserir o valor do segundo. Eu vou dizer que o valor do segundo é 1. Máquinas descalibradas informem a manutenção. Por quê? 1 mais 0,5 é 1,5. E 1,5 dividido para 2 é 0,75. O que eu coloquei? Que a calibragem deve ser maior ou igual a 2. O valor que deu, né, de 0,75 é menor do que 2, então se encaixa na se não. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou fazer mais um. F9. Insira o valor do primeiro equipamento. 4. Insira o valor do segundo equipamento. 0. Máquina calibrada, porque 4 mais 0 é 4. 4 dividido para 2 é 2. E está na condição maior ou igual a 2. Calibrada. Bora de novo. Rodar o algoritmo. Vamos testar agora sendo maior. 10 e 15. Máquina calibrada. Aí eu mudo. Coloco agora menor. O que eu vou fazer? Vou rodar de novo. Agora, presta atenção, eu mudei, agora é menor. Então, significa que se o valor da calibragem der menor do que 2, a máquina está calibrada. Se der maior, está descalibrada. Vamos lá. Menor ou igual a 2. Vamos testar. 0 e 4. Máquina calibrada. Vamos testar agora 5 e 6. Máquina descalibrada. Por quê? Porque já é maior do que 2. Entendeu? A condição que você colocar aqui tem que dar uma situação o que você quer. Isso aqui é o valor de teste, tá certo? Como que você vai colocar isso aqui em algoritmo? Aliás, desculpa, em fluxograma. Dessa maneira aqui, você só vai precisar identificar direitinho o fluxograma, tá bom? A atividade de vocês de hoje, se você está gravando, tá? A atividade de vocês de hoje, muito tranquila, ó. Eu coloquei bem destacado para ninguém me dizer depois que não viu, que tem que identificar a turma, tá bom? Porque se você não identificar a turma, eu não sei em que diário eu lanço sua presença. Então, depois dá problema, aí vocês me dizem que a nota de vocês está com problema e vocês ficam zangados comigo. Então, vamos organizar isso aqui direitinho, tá bom? Ó, eu quero um algoritmo narrativo. O que é algoritmo narrativo? Olha só o que é algoritmo narrativo. É a linguagem natural ou linguagem narrada. Eu quero um algoritmo narrativo, um fluxograma e um pseudocódigo. O que é pseudocódigo? O que é pseudocódigo? Pseudocódigo é no Visual G. Professora, eu posso fazer em C++? Não. Professora, eu posso fazer em Python? Não. Você vai fazer no pseudocódigo. C++, professora, é a mesma coisa. Mas você vai fazer, meu amor, no Visual G, tá bom? É para fazer no Visual G, porque a gente está trabalhando com pseudocódigo. Quando a gente for trabalhar o C++, quando a gente for trabalhar as outras linguagens, a gente vai fazer nas outras linguagens. Mas, por enquanto, nós vamos fazer no pseudocódigo, tá bom? Então, vocês vão fazer 3. Narrativa, fluxograma e pseudocódigo. São 4 questões. Obter a soma de 3 variáveis e exibir na tela. Multiplicar 2 variáveis. Lembrando, no Visual G, o símbolo de multiplicação é o asterisco. Mostrar o resultado da divisão de 2 números,
É só isso, só mostrar o resultado de divisão. E o 4. Coletar dados de duas máquinas dentro de uma seção de produção, onde os índices obtidos de calibragem de cada uma devem ser comparados ao limite admitido de 6 milímetros. Analisar se as máquinas estão ou não calibradas de acordo com o permitido. Mostrar a situação com valores fictícios. Lembrando que a calibragem é a média aritmética, porque não está escrito aqui, mas agora que eu vou finalizar o vídeo e mandar para vocês, eu vou corrigir aqui, tá bom? Mas a calibragem é igual eu fiz aqui, ó. A calibragem é a média dos dois valores, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, tá bom? E vocês têm até a próxima aula para enviar essa atividade no e-mail, tá? Bom final de semana e tchau!